O Brasil usou pela primeira vez a palavra sequestro para se referir à captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. A declaração marca um tom mais duro do governo, mas sem citações diretas a Donald Trump. O termo sequestro foi utilizado pelo embaixador brasileiro Benoni Belli durante a fala no Conselho Permanente da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em Washington. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Já o embaixador da Argentina reafirmou a visão do presidente Javier Milei de que os princípios internacionais foram violados por Nicolás Maduro durante as eleições presidenciais de 2024, formando um governo ilegítimo e ilegal. Y se autoproclamó presidente, constituyendo un gobierno ilegítimo e ilegal. O representante dos Estados Unidos negou que tenha ocorrido uma invasão americana na Venezuela. Durante a fala, ele foi interrompido por uma manifestante contrária à ação americana, que foi retirada do local. Por favor, se retira a senhora que está interviniendo. Seguridad, por favor. Ao retomar a palavra, o diplomata associou a crise ao controle de recursos energéticos e afirmou que a maior reserva de petróleo do mundo não pode continuar, segundo ele, sob influência do Irã, da Rússia, do Hezbollah, da China e de agências cubanas de inteligência, classificados como adversários do hemisfério ocidental. You cannot continue to have the largest oil reserves in the world under the control of adversaries of the Western Hemisphere. O presidente Lula voltou a Brasília nesta terça-feira, após o recesso no Rio de Janeiro, e deve organizar a agenda nos próximos dias para alinhar ligações com Delcy Rodrigues, que tomou posse como presidente da Venezuela, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mesmo com orientações internas para reduzir o protagonismo do Palácio do Planalto e concentrar o tema no Palácio do Itamaraty, Lula mantém a intenção de atuar como mediador e se colocar como voz da região em meio à crise. Pensando nos interesses brasileiros, é importante que o Brasil e o presidente brasileiro tente manter esta posição importante de defesa do direito internacional, mas sem fazer declarações que atinjam a pessoa do presidente norte-americano. São 6h33 pelo horário de Brasília. Vitória Bel. Quando eu disse que a nossa jornada estava só começando, eu não estava brincando. A gente tem muita coisa para analisar, o noticiário está carregado, está repleto. Eu queria que você me ajudasse agora a compreender, então, esse discurso do Brasil. Porque ao classificar a prisão de Nicolás Maduro, e aí dessa vez o Brasil usa o termo sequestro, você acha que o país adotou um tom político? Você acha que é um tom político, um posicionamento político crítico? Ou você acha que é um posicionamento institucional neutro na Organização dos Estados Americanos? Qual que é a análise que você faz? Porque até então, o Brasil e a primeira declaração do presidente Lula foi uma declaração bastante sóbria, né? A gente percebeu quando ele se manifestou pela primeira vez. Agora, nessa reunião importante, o Brasil adota uma palavra que vem carregada de significados. Mas você acredita que é um tom político, é um tom crítico, com esse viés mais político mesmo, ou você acredita que é um tom institucional mesmo, de marcar a posição do país enquanto nação? Pois é, Lucas, passou a ser um tom político. Inclusive, o uso dessa expressão me surpreendeu, justamente porque a gente vinha conversando ali com os aliados do presidente Lula e com os integrantes do Itamaraty, e a postura continuava a mesma. Tentar se manter o mais neutro possível, criticar a invasão territorial, a violação da soberania nacional, mas sem criticar frontalmente Donald Trump ou defender de forma forte Nicolás Maduro. Mas isso acabou, o uso dessa palavra acabou soando de fato como uma escolha política,
justamente porque a palavra sequestro foi utilizada pela própria presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, para se referir à captura de Donald Trump. A esquerda brasileira vem utilizando essa expressão também, e o uso disso por um diplomata brasileiro acaba mostrando que o Brasil tem uma tendência, tem um lado. Claro que isso vem repercutindo de forma não tão positiva na área do governo que cuida das questões comerciais, próximos ali, integrantes do governo próximos a Geraldo Alckmin, ao ministro do Comércio, da Indústria e Comércio, que também é vice-presidente e que tem feito as negociações em torno da manutenção de taxas mais baixas de comércio entre Brasil e Estados Unidos. Então, isso pode atrapalhar se, de fato, se concretizar e o Brasil continuar com um discurso que sinalize um posicionamento político mais forte de defesa de Nicolás Maduro. Isso pode prejudicar, sim, os acordos comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Claro que ainda é cedo para dizer, por enquanto foi uma palavra utilizada, surpreendeu, mas por enquanto é apenas uma palavra. Vamos ver os demais discursos que devem ser feitos pela diplomacia brasileira ao longo desse conflito, que deve ainda se estender, deve ter novos capítulos, mas os porquês do uso dessa palavra, na diplomacia não há uso de palavras por acaso, né? Os porquês do uso dessa palavra ainda não estão esclarecidos, mas parece ser, sim, uma escolha de uma tendência, não a escolha de um lado, mas uma tendência de apoio a um lado. Vamos lembrar que o PT, os governos do PT já defendiam e eram alinhados ao regime de Hugo Chávez, isso também se transferiu para Nicolás Maduro. O que a gente teve de ponto de ruptura, mas que não foi uma ruptura tão forte assim, entre Lula e Nicolás Maduro, foi durante as eleições de 2024, quando Nicolás Maduro não resistiu a fazer umas eleições transparentes, limpas, e o resultado das eleições acabou não sendo reconhecido pelo governo brasileiro, porque o Maduro não mostrou ali as atas das eleições, não mostrou dados que comprovassem a transparência das eleições, o resultado estava ali contrário ao que apontavam antes as intenções de voto nas pesquisas eleitorais. Então, todo esse cenário levou a crer que houve, de fato, uma fraude eleitoral para que Nicolás Maduro assumisse novamente a presidência da Venezuela. Então, nesse cenário, o governo brasileiro decidiu por não reconhecer a eleição de Maduro. Foi uma ruptura, a princípio, uma crítica a Nicolás Maduro. Mas isso acabou melhorando, o clima arrefeceu um pouco, inclusive Nicolás Maduro mandou de volta o embaixador da Venezuela para o Brasil, que hoje está aqui. No início ali dessa ruptura, da crítica que Lula fez a Maduro, eles chegaram a tirar o embaixador da Venezuela do Brasil, esse embaixador retornou, mas, de todo modo, o Brasil ainda continuou tendo uma postura cuidadosa com a Venezuela, principalmente por conta também das negociações comerciais com os Estados Unidos. O uso da palavra sequestro é um ponto fora da curva. Vamos ver se esse ponto fora da curva vai passar a ser a curva, vai passar a ser a tendência. É o que a gente vai analisar nos próximos dias, Lucas.